Em pé melhor, né? Será que eu ponho uma perna minha? Acho que é melhor, né? Não sei nem se eu vou caber aqui dentro com essa. Oi, gente. Oi, Kelly. Eu queria só saber se você tá me ouvindo. Dá um joinha. É um teste. Legal, a gente vai começar daqui a alguns minutinhos, mas já vou deixar aqui aberto para as pessoas e... Ah, o que vai caber sim. Beleza. Beleza, gente. Tô só esperando aqui dar meio-dia, que foi o horário que a gente agendou. Faltam 2 minutos. E esperar o Gui decidir qual perna de pau a gente vai usar. A gente vai compartilhar uma aula de perna de pau, mas nesse sentido de compartilhar a estrutura que a gente dá aula de perna de pau. O objetivo não é uma aula de perna de pau para quem tá na quarentena. Não, mas é mostrar como é uma estrutura de uma aula de perna de pau. A gente até compartilhou em alguns grupos de pernaltas, porque para quem dá aula é legal você pensar quais são os blocos em que você estrutura essa prática, né? E a gente vai compartilhar o nosso jeito, que é um jeito de se fazer. E nós somos a Trupe Baião de 2, a gente está aqui no Manifesto Arte em Rede, que é esse coletivo maravilhoso que tem unido uma galera para ampliar os direitos básicos de quem está mais precisando, né? Por meio do compartilhamento desse chapéu online. Então, gente, só esperando aí a galera chegar. Aqui o Gui, eu sou a Raquel, para quem não conhece. Vou fechar aqui a janela atrás do celular para entrar menos ruído da rua. Oi, gente. Tô aqui, deixa eu pegar aqui o nosso roteiro. Você quer começar falando, viu? Você. Gente, é a primeira vez que eu faço uma live, o Gui já fez uma outra vez na vida, né? Então, vocês vão aí sendo tolerantes, né? Porque a vontade de compartilhar é maior do que a habilidade de fazer isso por essa via. Então, nós somos vou me apresentar novamente, deu meio-dia, a gente vai começar agora oficialmente. E nós somos a Trupe Baião de 2. Esse é o Guilherme. Oi. Eu sou a Raquel. E a Trupe pesquisa algumas habilidades técnicas nesse mundo do circo, né? A gente pesquisa acrobacia em dupla, o Gui pesquisa acrobacia em solo, a gente pesquisa percha lira, e eu pesquiso técnicas de aéreos em aparelhos não convencionais. E um aparelho que a gente pesquisa bastante é a perna de pau. E essa é a razão da gente estar nessa live, que a gente vai compartilhar uma estrutura básica de como a gente faz a nossa aula de perna de pau. No momento atual, gente, tem vindo muita gente atrás de aula de perna de pau com esse pensamento do carnaval, né? Que se popularizou o uso das pernas de pau nos blocos. Então as pessoas falam assim, a gente quer aprender perna de pau para sair no bloco. Eu penso nesse jeito de por que eu entrei na aula de perna de pau para sair no bloco, como se fosse, imagina um TCC, é o objetivo geral. E aí tem vários objetivos específicos, né, dentro desse geral, que é aumentar a confiança, que é se relacionar com as pessoas, que é estabelecer uma prática física e artística. Então tem um objetivo geral que a pessoa chega, né? E tem esses outros que eles vêm para que esse objetivo geral se concretize. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que é bem isso. A gente tem vários subdesenvolvimentos no meio de tudo isso, porque sair num local na rua com muitas pessoas, com um solo onde às vezes pode ter alguma lata, pode ter alguma outra coisa e outros objetos, garrafas e água no chão, bebidas, recarreta em todo um outro funcionamento, né? Então a gente tem que estar bem atento, trabalhar bastante muitos outros formatos, como inteligência espacial, trabalhar um controle tônico emocional,
para as pessoas estarem tranquilas, entender como demarcar seu espaço, tendo tranquilidade no meio disso. Então são vários pequenos pontos onde a gente vai trabalhando para chegar nesse ponto final, que é essa pessoa sair no carnaval. Legal. E vem pessoas também querendo aprender perna de pau para trabalhar, né? Principalmente no âmbito artístico. A gente fala que a perna de pau, no âmbito circense, dos atores, é uma grande entrada de mercado. Porque aqui em São Paulo, né? Nós somos de São Paulo, tem muita gente, tem muito evento, e muita gente que trabalha com eventos, e a perna de pau, por não requerer uma grande estrutura, ela é um aparelho bom de você conseguir se trabalhar. Então, bora lá, a nossa aula. As pessoas chegam na aula, né, gente? Então, elas chegam de 1000 coisas, de 1000 fazeres, de 1000 trajetos, de 1000 formas. Então, a gente estrutura a nossa aula para começar com um momento de chegada. Eu pensei que o Gui queria me falar uma coisa secreta, por isso que ele tinha saído, mas não era não, gente. A gente começa com esse momento de chegada. E na chegada, a gente busca trazer a pessoa para dentro de si, para ela ficar nesse momento notando que ela chegou. Então a gente faz algumas introduções que podem parecer meditação, que pode parecer aquele mindfulness, né? Que eu não sei como é que fala, mas a gente vai buscando trazer a pessoa para o momento presente. E a gente faz isso por uma forma que ajuda muito na aprendizagem da perna de pau, que é um aterramento. Acho que quem faz meditação já sabe, já deve ter vivido um pouco essa prática, mas a gente vai sempre variando o modo como a gente faz. Então, a ideia é de que a pessoa se sinta bem conectada com a terra, bem conectada com o chão, porque isso faz parte do modo como a gente compreende a nossa caminhada da perna de pau. Então, a gente pede para as pessoas chegarem, se é um espaço ao ar livre, a gente vai ficar em pé mesmo. Se é um espaço fechado, pode ser que a gente comece essa meditação deitado no chão, pesando o corpo, e aos poucos vai ficando em pé. Sempre vai depender da estrutura. Então a gente vai pedir para as pessoas relaxarem, fecharem os olhos e sentirem o apoio dos pés no chão. Sentir esse pé, o Gui vai ser o meu modelo. Sentir esse pé esparramando no chão, deixar os dedos bem abertos. Né? Mesmo de tênis, suponhamos que a prática é na rua, a gente pede para as pessoas abrirem os dedos, empurrando assim o tênis para fora, trazendo o pé para ficar bem grandão. E a gente pede para a pessoa decantar assim, a energia dela, decantar e sentir como se ela fosse um potinho que está chacoalhado e está todo doido, cheio de pozinho. Esse pozinho vai decantando. Se você estivesse sendo banhada por um mel, esse mel ia derretendo as suas tensões. Se fosse a metáfora que a pessoa encontrar. A ideia é que quando você chegue no seu pé, você visualize algo que te leve para dentro da terra. Pode ser raízes, pode ser esse mel que decantou pelo seu corpo, pode ser uma tinta, pode ser o que você quiser. Vamos usar agora as raízes. Essas raízes, elas vão crescendo da sola do seu pé e vão atravessando todas as camadas da terra. E a gente vai fazendo essa visualização com os nossos alunos para eles se sentirem bem conectados com a terra. A terra tem a metáfora da ancestralidade também, né, gente? E a perna de pau tem essa conexão muito forte com o ancestral, porque ela já foi usada em muitos ritos, e é usada até hoje em muitos ritos de passagem e de celebração. Então a gente já vai se conectando com a energia que esse aparelho possui e trazendo para dentro de nós essa conexão conosco e com a terra, decantando o nosso peso, decantando qualquer coisa que a gente não precise mais nesse momento e mandando mesmo para a terra. Depois que a gente sente que deu aquela baixada daquela energia inicial da aula, a gente vai pedindo para os alunos retornarem. Então vai retornando do centro da terra, aquela raiz que estava lá, ela vai se trazendo de volta para voltar para esse pé. E quando a gente chega no pé, a gente começa a propor algumas sensibilizações, né? Quer falar disso? Sim, e na hora que a gente pensa nessas movimentações com os pés, a gente pensa em sensibilizar ele, movimentando ele em várias posições. Então a gente vai usar essa caminhada, colocando o peso mais para baixo. Acho que mostrando meu pé vocês vão conseguir ver melhor, né? Dá uma olhada. Tô, hein?
Então, quando a gente vai caminhando, a gente vai colocando esse peso de um lado para o outro, transitando de um pé para o outro, onde a gente sempre vai manter mais conexão com a terra. Então, a gente vai ter esse vetor para baixo e a gente não sobe como se a gente estivesse se propulsionando, juntando energia. A gente só sobe porque não tem mais para onde a gente ir. A gente desce e volta. É um movimento de pulso que lembra muito os movimentos do hip hop e algumas outras danças de matriz africana que tem essa movimentação, onde a gente aplica essa energia para baixo, onde esse sentido é bem com o solo. Depois disso, a gente vai passando para várias partes do pé. A gente aplica isso com as bordas externas, com as bordas internas do pé, com a borda com o calcanhar e com a meia ponta. E a gente faz tudo isso para a gente explorar mais o nosso pé. A gente tem um costume, por estar sempre calçado, de não refletir muito sobre a movimentação do pé. A gente simplesmente apoia e anda. E quando a gente dá essa pluralidade, faz com que as pessoas consigam ter mais repertório para conseguir se movimentar, para conseguir entender como é o apoio. Porque quando a gente está na perna de pau, esse apoio do pé ele reflete numa desenvoltura postural no nosso corpo que é bem grande e se reverbera num grau muito maior do que quando a gente está sem a perna de pau. Então a gente vai acordando os pés, trazendo essa sensibilização nesse pulso que é sempre para baixo, e aí a gente vai sensibilizando a borda externa, a borda interna, a parte da frente e o calcanhar. Então a gente vai mantendo a turma nesse mesmo pulso e sempre nessa direção do solo. Uma coisa que a gente sempre fala na perna de pau é que ela potencializa todas as nossas qualidades. A gente tem, né, na Trupe de 2 até a campanha do Fala Pernalta, que a gente pergunta para os pernaltas como que a perna de pau potencializa a pessoa incrível que ela já é. E porque a gente acha que a perna de pau potencializa mesmo tudo de bom. E ao mesmo tempo ela também potencializa algumas coisas mais da matéria, assim, como qualquer pequeno desvio postural. Então se a gente tem muito costume de ficar assim no pé direito, com o pé direito um pouco abertinho, na perna de pau o pé direito talvez fique mais difícil de controlar, ele fique um pouquinho mais pra fora e a gente tem que ficar lembrando, porque na perna de pau não dá pra gente andar com os pés pra fora, como às vezes é mais possível com os nossos próprios pés, né? E depois que a gente deu essa sensibilizada nos pés e no pulso, vem uma coisa muito importante, que é essa sensibilização do nosso abdômen transverso. Chakung. Quando a gente vai falar disso, de abdômen transverso, a gente vai fazer uma força como se a gente puxasse a barriga da nossa mão. A gente apoia a mão abaixo do umbigo e puxa a barriga para dentro. E a gente vai fazer uma força também na parte de baixo do nosso assoalho pélvico, como se a gente puxasse essa tensão muscular. Isso acontece porque o transverso ele funciona que nem uma cinta. Eles são fibras musculares da camada mais funda que a gente tem do abdômen, que elas ficam nesse sentido. Então, quando a gente tensiona ele pressiona. Na hora que ele pressiona, a gente ganha e dá essa tensão no nosso assoalho pélvico embaixo, a gente aumenta a pressão interna. Isso faz com que a gente tenha um ganho de espaço entre as vértebras. Não que isso aumente tanto, mas a gente consegue ter um espaçamento e uma adequação melhor para ela e uma prevenção melhor de outras lesões. Como a gente está andando na perna de pau e o tornozelo da gente fica preso, a gente perde um dos amortecedores das articulações que fazem esse ponto. Então, quando a gente dá essa tensão aqui na gente, isso faz com que a gente previna mais esse tipo de lesão nessas regiões do nosso corpo. Então, a gente pede para as pessoas colocarem a mão abaixo do umbigo delas, inspira, solta o ar e tira a barriga da mão. E aí você vai soltar o ar, soltar o ar, soltar o ar, soltar o ar, soltar o ar. Aí você vai encostar a mão na barriga, não deixa a barriga se movimentar. Inspira de novo. Solta o ar e tira a barriga da mão de novo. Boa! E a gente vai repetindo essa movimentação e essa tensão muscular até chegar em 10 repetições, para que a pessoa entenda uma quantidade máxima, uma quantidade grande de força que ela consegue fazer e uma quantidade mínima. Para a gente poder ter uma porcentagem para que a pessoa saiba quanto de força ela vai fazer na hora que ela estiver fazendo isso. Gente, a gente vai falando assim um monte, porque a gente não tá acostumado, então se alguém tiver alguma pergunta, fala aí, tá bom?
Tem um outro jeito de sensibilizar o transverso, né? Que na verdade é um jeito que a gente vai indo mais aos poucos, né? Às vezes, se você vê que o seu aluno está com dificuldade de localizar, você pode pedir para antes disso ele localizar o isquio, aqueles ossinhos que tem aqui, ó, sabe? Aí localizou o isquio, aí vai lá e fala para o seu aluno ver, seu isquio está apontando para onde? Porque às vezes a gente fica andando meio bundinha assim e o isquio está apontando para trás. E nesse pensamento postural, a gente quer que o nosso isquio aponte para baixo. Então a gente pede para todo mundo apontar o isquio para baixo, deixar eles bem juntinho. E junto com eles bem juntinhos, vai ser inevitável fazer uma forcinha inicial de assoalho pélvico. Aí a gente pede para o aluno ratificar, dar um destaque nessa forcinha, trabalhar essa forcinha, trabalhou. Aí você pede assim, agora vai trazendo essa forcinha subindo até chegar no seu abdômen. E aí a pessoa vai chegar no transverso, que é essa camada mais profunda do abdômen. É um outro caminho que às vezes a gente precisa... o jeito que a gente trabalha, gente, só explicando assim, é fragmentação. Então tudo que a gente quer explicar para alguém e a gente pensa, nossa, mas como que a gente vai fazer para isso chegar no participante de uma oficina, no participante de um curso estendido? É fragmentar. Então a gente vai buscar, e se por acaso a gente fragmentou e o aluno ainda achou meio complexo, é porque a gente não fragmentou o suficiente. Então a gente vai fragmentar mais. É sempre essa a nossa ideia da aula. Eu vou olhar aqui no roteiro para ver o que era depois. E aí, pensando nessa coisa de fragmentação, o que acontece também é que cada pessoa tem um repertório de vida. Então, quanto mais repertório ela tem, menos a gente precisa fragmentar nesse sentido. Mas isso não significa nem que é bom ou que é ruim. Isso é só um histórico de vida de cada um. Boa! Depois que a gente deu essa despertada na sola dos pés, né, nas bordinhas, no abdômen transverso, a gente vai trazer uma outra característica que é muito importante nas aulas de perna de pau, que é o equilíbrio. Você pode inclinar um pouquinho o celular pro... não, eu vou usar você de modelo. Eu ia mostrar meus pés, mas tem um Gui, super modelo, né? Só que isso, deixa eu ver se tá mostrando. Tá, dá pra ver aqui um pouquinho. Vou colocar aqui em cima, acho que vai dar pra ver melhor os pés do Gui. Eita, nós, acho que eu fiz... Bom, deixar aqui mesmo. Tá bom, Gui, dá pra ver. Tá, só vou tirar aqui que ele só dá. Boa, assim vou dar uma inclinadinha. E a gente pede, vocês podem usar criatividade, né? Imagina uma pessoa que nunca andou na perna de pau e que aí ela chega na sua oficina e fala, nossa, eu não ando bem nem no chão, eu ando tropicando, eu não sei me equilibrar em nada, não ando nem de salto, sei lá, gente, 1000 possibilidades, mas a pessoa quer aprender a andar de perna de pau e a gente precisa acordar também essa capacidade do equilíbrio, que ela é relacionada com o labirinto no nosso ouvido, né? Então a gente pode começar a trazer essa possibilidade, aí vocês sempre observam o repertório de vida de quem está fazendo a sua aula. A gente pode começar tanto de olho aberto como de olho fechado, essa movimentação. Com o Gui eu vou começar de olho fechado. Pode seguir? Pode. Então, eu vou pedir pro Gui, para ele devagarzinho transferir o peso para um dos pés dele. Depois que transferir o peso, você vai tirando o outro pé do chão e trazendo ele pertinho do pé que você transferiu o peso. E vai subindo ele encostadinho na sua canela. Quando chegar no joelho, você para no joelho, apontando o seu joelho para frente, formando um 4. Que é esse 4 que o Gui tá caindo agora, gente. Pra vocês verem, né? Muito repertório, de perna de pau, mas o movimento, às vezes, né? Não é o que você tá acostumado. E aí, eu sempre vou pedir pra pessoa lembrar do abdômen, né? Aquela que a gente acordou transverso. E lembrar também do isquio, pra manter o isquio apontando pro chão. Que às vezes a gente quer equilibrar meio... assim, empinando o bumbum e tal, só pra... Depois que chegou aí, vai inspirar em cima e vai começar a descer bem devagarzinho. Aí a gente vai fazer com a outra perna, claro, aqui por restrição de tempo, a gente vai para o próximo. Que aí, ainda de olhos fechados, eu peço pra a pessoa que tá participando da oficina colocar o pé que ela escolher, transferir o peso para um pé, de novo, e aí o pé que sobra, colocar bem na frente do outro, assim, com os olhos fechados, se for o caso, com os olhos abertos. E depois põe o outro, transfere o peso pro pé da frente. Isso. E aí transfere o peso pro pé da frente e mais um passinho, isso. Aí transfere o peso pro pé da frente, volta com o peso pro pé de trás. E vai fazendo o caminho de volta.
Isso, para um pé do lado do outro. Ainda com os olhos fechados. Sobe na meia ponta. E aqui a gente vai ver que é bem importante a gente perceber quais são os nossos apoios de pé, né? Apoiar o peso bem na parte da frente do pé. Lembrar de ativar o abdômen transverso. Sobe os braços lá em cima. Isso, inspirou. E desceu os braços, só os braços. E agora desceu a meia ponta. Viu? Pode abrir os olhos. Esses momentos que a gente abre o olho, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira da gente reconhecer tal. Todos esses exercícios que a gente está passando que são mais técnicos, a gente a gente intercala com exercícios de conexão com o grupo. A gente vai daqui a pouco falar de como funciona a parte que a gente está ensinando a pessoa na perna de pau, e pra gente é muito importante essa conexão com o grupo. É importante que as pessoas criem vínculos, que elas confiem em si e confiem umas nas outras, né? A boa parte da nossa autoconfiança faz parte da gente estar inserido num grupo no qual a gente confia, né? Deixa eu ver aqui. Depois disso é o ritmo. No ritmo, normalmente é o momento que eu ponho uma música bem marcada pra gente conseguir pensar na pluralidade rítmica, que ela é muito importante na perna de pau, para que a gente consiga não somente andar, né? Mas andar, beber água, dançar, fazer acrobacia, pular, correr fazendo um gesto. Então é importante que a gente esteja conectado com acordado na gente, essa pluralidade rítmica. Eu faço exercícios cujo objetivo não é cumprir, né? É como se fosse um trava-língua corporal. O objetivo é acordar essa possibilidade, porque os exercícios são mais complexos do que você andar na perna de pau e beber água, por exemplo, né? A ideia é só trazer esse despertar. Então, eu trago um exercício de danças urbanas, mas ele pode ser qualquer um, né? Eu comecei a fazer as aulas online do Gambut com o Rubens Movimento, e me veio essa possibilidade. Falei assim, olha, esses movimentos são muito plurais, porque eles são de pluralidade rítmica, né? Então, conforme o repertório do condutor da oficina, traz o que for mais interessante para despertar essa pluralidade rítmica na turma, tá bom? Aqui no caso, a gente vai fazer um exercício com uma música que já é um clássico das nossas aulas. A expedição prossegue. Posso fazer? Então, mantendo o ritmo da perna, a gente vai propor esses trava-línguas corporais, né? Que vai ser pra cima e pra baixo. É só pra cima e pra baixo. Essa vai ser a base. E aí parou. A gente vai fazer com o outro braço. Eu vou vir pra esse lado, pra cadê o guia ali atrás. O outro braço é onde vai entrar uma coisinha um pouco diferente. Cima, lá, baixo, lá. Cima, lá, baixo, lá. Cima, lá, baixo, lá. No próximo, vai entrar os dois braços. Entrou. Então, um braço tá indo só pra cima e pra baixo. O outro tá indo pra cima, pro lado, sabe? Tudo isso que eu tô fazendo, eu não sei narrar bem. Mas o importante é você manter esse beat das pernas também. Sempre indo pra baixo. Bom, acho que deu pra compreender que a ideia é você trazer um exercício de pluralidade rítmica, complementando com o beat, que é pra baixo, né? E sempre trazer à memória o abdômen, os isquios apontando para baixo, a postura, respirar, ficar tranquilo. Porque esses exercícios eles dão um nó na nossa cabeça e eles ficam mais simples se a gente tá relaxado. Obrigada, Gui. Depois que a gente despertou tanta coisa, né, que esse ser humano é um ser humano desperto na vida, a gente fala para as pessoas fazerem trios. A gente fala para as pessoas fazerem trios para a gente ir trabalhando em conjunto com elas, com as pernas de pau. Que nem a Raquel falou da importância de se sentir seguro, de estar junto com outras pessoas e estar acolhido. Isso torna a gente mais próximo dessas pessoas que estão perto da gente e faz com que a gente tenha mais possibilidade de poder arriscar e se entregar a essa atividade. Principalmente que quando a gente chega com a perna de pau,
a primeiro momento, a gente nota que ela é algo que ela se conecta na gente. Só que enquanto a gente não consegue entender ela como uma extensão do nosso corpo, é muito mais difícil a gente entender isso. Sendo que na hora que a gente anda com a perna de pau, é um reaprender a andar. É uma das primeiras funções básicas humanas, né? Então, o processo de reaprender a andar dá várias possibilidades para a gente de ressignificar diversas coisas que a gente já teve na nossa vida e de rever esse amparo para poder ousar a uma coisa nova e que tem o seu risco. Beleza. E aí, tem vários jeitos que as pessoas fazem para lidar com esse momento em que a gente vai colocar uma pessoa que não anda na perna de pau, né? E tem pessoas que usam cordas, tem pessoas que usam várias outras formas que eu talvez nem saiba, mas a gente optou por esse jeito naquele pensamento, né, inicial de estabelecer vínculos. E isso que me falou também, né? Normalmente, a gente sempre vai pedir para a pessoa colocar a perna de pau sentado. E depois a dupla, né, o trio, né, as duas pessoas que sobram vão ajudar a subida. Como é que a gente tá só em dois, a gente pode simular isso. O que você acha, Gui? Sim, acho que a gente pode fazer isso aqui na cadeira. Consegue. O Gui vai colocar a perna de pau no banquinho laranja da nossa sala. A gente explica para as pessoas como coloca as pernas de pau, né? A perna de pau é esse aparelho meio... Ah, a Ivy gosta do exercício. Agora que eu vi, a gente sempre explica que a perna de pau às vezes ela é um aparelho meio Frankenstein, né? Porque a gente acaba fazendo várias adaptações, tal, reformas, principalmente nas oficinas que a gente dá ao público aberto, porque o aparelho vai desgastando e cada perna de pau acaba sendo de um jeito, né? As pessoas perguntam muito pra gente qual que é o melhor tipo de perna de pau, o que a gente deve considerar. Acho que a gente sempre considera as nossas medidas, né? Ai, que bom que você tá aí, Gilberto. Oi, você queria falar um negócio? Isso mesmo. E a gente considera as nossas medidas. E no fim, a gente acaba se tornando um grande especialista na nossa perna de pau, né? O Gui, ele tem uma preferência das pernas de pau que saem o apoio que vai no chão. Ah, obrigada, Gilberto. O apoio que vai no chão sai do meio do pé dele, né? Eu acabei experimentando algumas outras pernas e no meu corpo eu não sinto tanta diferença de usar essa que sai da lateral ou a que sai de debaixo do pé, né? Porque, enfim, cada pessoa é uma pessoa. Utiliza a perna de pau. Ai, que legal. O Gilberto, a gente se conhece, será? Que legal que você usa a perna de pau em espetáculo. A gente adora a perna de pau em espetáculo. A gente usa também nos nossos 2 espetáculos. E aí o Gui tem um número solo de perna de pau. E a gente tem um número em dupla, né, de acrobacia, que o Gui tá na perna de pau e eu tô sem. Então a gente adora pesquisar a perna de pau, tanto como objeto de cena, como habilidade circense. Assim, de você usar como habilidade mesmo, né? Que legal. Parabéns. Ó, aí a gente vai pedir para o trio sempre ficar juntinho, né? As pessoas se ajudam a vestir a perna de pau, tal. Esse momento é super fofo. E a gente vai pedir para eles se auxiliar. Que as pessoas vão ficar em volta dessa pessoa para ela se sentir bem segura e bem acolhida. E aí, o começo que a gente tem é de apoiar as mãos onde ela está sentada e tirar o quadril do apoio. E ela volta. Ela vai fazer isso para ela entender esse desequilíbrio de peso dela. Então ela vai fazendo essa movimentação e as pessoas estão em volta dela para ela se sentir mais resguardada e apoiando ela sempre que precisa. Depois desses pontos, a gente vai empurrar o joelho mais alto que der. Geralmente as pessoas estão sentadas num lugar mais alto. E com pernas de pau menores também. A gente dá aula com perna de pau um pouco menor. E se fosse com uma perna de pau assim, a gente colocaria o participante num banco mais alto para esse primeiro contato da gente. Isso. E aí, ele vai pôr o peso e vai vir para frente e vai deslocar o peso. Com esse avanço do joelho, a outra pessoa segurando nela, permite que ela fique em pé. Aí, aqui eu não alcanço no Gui, mas as pessoas elas ficariam apoiadas com uma mão no sovaco e a outra na mão de quem ela está auxiliando. Assim. Posso ficar aqui em cima do banco? Será que aparece? Tira a câmera pro lado. Não tá aparecendo bem aqui, certo? Ó, então uma mão na mão e a outra mão no sovaco da pessoa.
para auxiliá-la nesse primeiro momento. E aí ia ter alguém desse lado e mais alguém do outro lado. Então esse momento, ele é muito importante, ele é o momento que a pessoa pela primeira vez vai sentir essa instabilidade desse apoio que ele é muito que ele é muito diferente, né? Então, ai gente, eu vou só mudar aqui a câmera, que eu tô filmando também numa câmera nossa pra gente ter esse registro. Esses apoios que a gente tem com a perna de pau, com a pessoa nesses primeiros momentos, são bem importantes porque logo quando ela começa, quando a gente não está conectado com ela, a nossa primeira sensação é tirar o pé e pisar o pé logo. E as informações são diferentes do que a gente costuma ter quando a gente está sem perna de pau. Quando a gente está sem perna de pau, ficar parado com as duas é muito bom. Quando a gente está de perna de pau, a gente não tem a parte da frente do pé. Então isso faz com que a gente não consiga ficar parado. Então a gente explora bastante com as pessoas essa coisa de pôr o peso em uma perna e usar o máximo possível de equilíbrio em cada uma das pernas. Isso faz com que a gente tenha bastante tempo de equilíbrio e que quando a gente está desequilibrando, a gente só dá um passo para retomar. Equilíbrio e dá um passo. Nesse momento a gente sempre relembra o exercício de conexão com a terra, porque quando a gente põe a perna de pau, a gente normalmente tem uma vontade de se descolar. Então a gente vai vendo os alunos, eles até levantam o braço, eles crescem aqui o lado do ombro, eles ficam projetando a si próprios para cima. E a gente pede para eles aterrarem, para eles fazerem o contrário, para eles se conectarem com a terra. Então a gente resgata aquele exercício inicial. Nesse momento, a gente está trabalhando confiança, a construção de vínculo com o trio, traz o resgate da aplicação do peso e conexão com a terra, e a gente observa o comportamento da perna de pau. Se, por exemplo, as pontinhas da perna de pau estão se unindo, você pode mostrar aí, ó, elas estão muito pertinho assim. Quer dizer que a pessoa que está na perna de pau está dando um destaque na sua pisada para a partezinha externa do pé. Então imagina o seu pé aí. Ó, o do Gui tá ali. Imagina se no seu pé que tá em casa, sem a perna de pau, se duas coisas crescessem dele, no caso dele, do pé estar com apoio na borda externa, elas em algum momento iam se conectar. E é isso que acontece. Muitas vezes quando as pessoas estão dando um destaque para a borda externa do pé, as pontinhas ficam muito juntinhas. E isso causa grande aflição para quem está aprendendo. Então a gente vai orientar a corrigir, colocando um pouquinho, com delicadeza, porque isso, às vezes a gente põe muito e acontece o contrário, que é os joelhos ficarem para dentro, né, que posturalmente isso não é nada recomendado, e as pernas se afastarem montando essa figura de A, como se o Gui fosse um A gigante, né. No geral, esse comportamento da perna de pau também tem relação com o tipo de perna de pau. Essa perna de pau, que a base sai do meio do pé e vai até o chão, ela pode fazer, gente, isso não é uma regra, ela pode fazer com que a pessoa tenha mais tendência a colocar peso na borda externa do pé, unindo as pontinhas. O outro tipo, que é como se essa parte aqui, assim, ó, fosse até o chão. Vou pegar aqui do lado, posso pegar? O Gui vai pegar, a gente tem uma outra perna ali que sai do lado. Ela dá essa possibilidade mais fácil da gente se transformar naquele asão, abrindo as pernas. Ó, essa perna de pau sai daqui da parte de fora e vai até o chão. Aqui o Gui tá usando, sai do meio do pé e vai até o chão. Então esse é o momento que a gente observa o comportamento da perna de pau para orientar a pisada do participante da oficina, do participante, enfim, do que a gente esteja conduzindo. Outra coisa muito importante da gente observar nesse momento é a caminhada, se está acontecendo uma caminhada pelo quadril. Tem uma coisa que a gente fala no começo, né? Que quando você imagina um perna de pau, como você imagina? As pessoas fazem assim, ó. E a gente fala, não, o perna de pau não é assim. O perna de pau ele é cheio de ginga, ele é cheio de movimento, ele é outra pegada, é moleja, swing, é outro lance, né? Porque essa imagem, ela faz com que a pessoa mais facilmente chegue nesse tipo de caminhada. Você tá fazendo quadril, Gui? Que é uma caminhada dura, ela não tem esse plié, que é a conexão com a terra. Caminha movimentando o quadril, o que é muito lesivo, né? A boa parte de queixas antigamente, né? Não sei atualmente, que se tinha em relação à prática da perna de pau, era decorrente desse tipo de uso.
Também aumenta o impacto porque a pessoa não está absorvendo esse bounce, né, que a gente faz na caminhada. Então, tem essa estrutura que fica um pouco prejudicada. E recentemente, né, eu estava fazendo um curso de posturologia, aprendi uma conexão disso com uma outra coisa que a gente tem que observar nesse momento. A gente pergunta se a pessoa está sentindo algum desconforto corporal, né, alguma coisa nova. No geral, a pessoa vai sentir um pouco aqui de quadríceps, né, e um pouquinho aqui assim de panturrilha, porque a gente está aplicando peso na perna de pau. Só que a gente aplica o peso e empurra o chão para dar um novo passo. Você pode mostrar aqui? Empurra o chão para dar um novo passo. Dá um passo para frente. Aplicou o peso e empurrou o chão para dar um passo, né? E às vezes a pessoa imagina que para dar o próximo passo, ela tem que levantar a perna de pau trazendo os dedinhos do pé para cima. Então ela levanta o joelho e os dedinhos. Quando a gente levanta os dedinhos, a gente está impedindo que a musculatura da frente da nossa canela, os tibiais, se comuniquem com a musculatura daqui, o sartório, e passa essa informação para os nossos rotadores externos. Então a gente não consegue se organizar em cadeia. Então a gente acaba sentindo uma dor na frente da canela, e que são os extensores dos flexores dos dedos. Extensores dos dedos. Os extensores dos dedos, o Gui com essa nomenclatura mais técnica, gente. E aí, como não acontece essa comunicação, a pessoa não consegue usar toda essa cadeia. E o único recurso que resta a ela para se locomover é trazer um bloco levantando o quadril, sabe? Quando a gente pensa que a caminhada, numa perspectiva biomecânica, ela é a perda e a retomada do equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar então que a gente tem que se desequilibrar para andar. Isso faz com que gere uma propulsão muscular para trás, então que a gente empurre o nosso corpo para frente. Quando a gente faz essa caminhada, que a gente levanta o pé, que nem a Raquel falou, e põe o pé na frente, é uma caminhada onde a gente tem uma outra tipo de movimentação, onde o corpo vem, pisa e eu puxo para cá. E fazendo isso eu tenho uma sobrecarga de outras musculaturas. Quando a gente está na perna de pau, isso fica mais forte. Porque quanto mais você levanta e puxa a sua perna de pau com músculos pequenos, maior é o desgaste dele. Então quando a gente pensa em desequilibrar para frente e dar o passo para que você se reequilibre, isso faz com que você utilize musculaturas que tenham uma resistência maior e tenham uma manutenção já muito mais desenvolvida durante nossa evolução humana para reorganização e postura e para resistência muscular e poder conseguir manter a gente nessas movimentações. A Versiane perguntou de sair da perna. A gente vai só mostrar, a sair da perna é mais na parte final da aula, a gente está mostrando a estrutura da aula, então daqui a pouco a gente vai mostrar como nesse momento inicial a gente possibilita isso. Bom, esse tempo todo o trio estaria andando daquele jeito que a gente comentou, né? Aqui, quando cansa o braço, a gente fala para apoiar na cabeça e vai sempre assim, pedindo para observar todos esses fatores, tudo isso. Tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é de pegar na mão do participante e falar, ó, você vai dar 1, 2, no 3 eu solto a mão e você pega de volta, né? 1, 2, soltou, pegou. 1, 2, soltou, pegou. Porque isso traz a referência rítmica e a confiança em quem está conduzindo. É bom quem está conduzindo saber que aquela pessoa que está na sua oficina, ela está porque ela confia em você. Você nunca vai se inscrever numa oficina de alguém que você não confia. Eu acho que isso é até meio contraditório. Então é legal, em algum momento, mesmo nessa estrutura de trios, quem está conduzindo ir lá, fazer isso que agora a gente não pode fazer, mas daqui a pouco a gente vai poder fazer de novo, de dar as mãos, de dar essa possibilidade. Esse momento que a gente dá as mãos e faz essa contagenzinha no ritmo, a pessoa normalmente já está andando, só que ela ainda não confia em si o suficiente para ficar sem os apoios. A gente experimenta sempre isso, né? Depois desse momento, a gente sempre gosta de reunir todo mundo que está na perna de pau. A gente divide a aula sempre em forma de que todos do trio possam experienciar a mesma coisa. Então a gente ainda está lá na primeira pessoinha do trio. Então a gente juntou todas as pessoas aqui numa roda, eles vão dar a mão. As pessoas que estão de anjo, elas vão ficar cuidando de fora da roda de quem eles já estavam cuidando. Se a pessoa estiver muito insegura,
Os anjos entram na roda também, porque é uma pessoa pedestre, né, que a gente às vezes fala, dá mais estrutura para quem tá se achando nesse momento. E a gente faz um exercício que eu não sei que nome ele é. Bom, mas é que ele é muito bom, porque ele pode ser complicado a nível estratosférico. Então ele serve para a primeira aula e ele vai servir para a sua aula pernalta, que treina um monte, que, sabe, e que já faz coisas inimagináveis. Que é um exercício que a gente caminha para o lado. 8 passos para a direita, 8 passos para a esquerda, 4 passos para a direita, 4 passos para a esquerda, 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, 1 passo para a direita, 1 passo para a esquerda, 1 passo para a direita, 1 passo para a esquerda, na roda de mãos dadas. Como é que a gente complica isso? Daqui a pouco eu vou só mostrar com o Gui, só para vocês visualizarem. Deixa eu ver o que a Emily falou. Que descrição mais linda de conexão. Ei, obrigada, Emily. A gente vai dar as mãos lá, todos os pernaltas, alguns anjos se for necessário. E aí a gente vai começar a igualar a marcha. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou. 1, 2, 3, 4. Voltou. 1, 2, 3, 4. Só 2. 1, 2, 1, 2. Só 1. 1, 1. De novo. 1, 1. Obrigada. Essa hora do 1 é a hora que dá mais tilt. A gente fez rápido, mas, gente, vai ser o ritmo da turma, né? Às vezes, se eu vejo que tem alguém que tá mais ansioso, eu peço, gente, vamos nivelar para aquele que tá mais, né, na manha e tal, pra gente conseguir fazer o exercício em coletividade. Rolou fácil, fala pra fazer sem as mãos. Rolou fácil, fala pra fazer sem contar em voz alta, contar só com a voz do coração. Rolou fácil, fala pra fazer fazendo careta. Rolou fácil, fala pra fazer jogando uma bola uns para os outros. Rolou fácil, põe um exercício de braço, põe um exercício de cabeça, faz pulando. Gente, é infinito. É um exercício que você vai colocando elementos da sua criatividade para dificultar. E a gente faz isso porque quanto mais estímulos a pessoa tiver que fazer ao mesmo tempo, mais ela tem que distribuir essa atenção dela. E isso faz com que essa movimentação se torne algo mais mecânico e algo mais interiorizado dentro da pessoa. Porque depois, como se o objetivo final da pessoa for, digamos que é sair no carnaval, ela vai ter que lidar com diversas variáveis. Com o chão, com a água que vai ter no chão, a quantidade de foliões, o cordão, as pessoas que estão tocando em volta ali, interagir junto com a rítmica. Então são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente conseguir gerar esse tipo de possibilidade com a pessoa, mais a gente consegue ampliar a capacidade dela de aumentar, ampliar essa capacidade dela de ter atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Legal, né? Viu? Aí, depois disso, a gente vai treinar agachamento. Como a gente tem uma pesquisa acrobática na perna de pau e um pouco de elementos de criação coreográfica, a gente sente que o agachamento é tipo uma movimentação imprescindível, essencial. Ela é meio que a base de tudo, inclusive de uma caminhada segura, de uma caminhada estável, dessa possibilidade de você parar mais tempo, de você conseguir deixar mais tempo numa perna só. Tudo isso parte da sua capacidade de aplicar peso e de ter um bom agachamento. Então a gente procura um local para agachar. Acho que eu vou virar um pouquinho para você segurar nessa parede da sapateira. Porque aí eu falei de ver de lado. Será que é aqui? Daqui, Na parede. Já te veio. Na parede do espelho. Deixa eu ver. E aí a gente orienta as pessoas. Ai, tô muito perto. A fazerem um agachamento. Vou aqui pertinho do Gui. Então, vai agachar. E a gente orienta a chegar com o bumbum pertinho do calcanhar. E eu dou esse apoio nas costas, porque a pessoa às vezes acha que ela vai cair pra trás, e às vezes no joelho, porque às vezes acha que vai cair pra frente, né? E subiu. No decorrer do exercício, a gente não pode ficar repetindo muito, porque isso é bem cansativo, né?
a gente pede para descer segurando bastante e suavizar a segurança na subida. Até chegar de descer sem e subir. Descer com apoio, né? E subir sem. Isso. É sempre esse o objetivo. Aí até fazer 100 também, né, Gui? Ver onde vai. Uou! Vai aquecendo, vai melhorando, né? É isso, a gente fica imaginando o que a nossa vizinha de baixo pensa da nossa vida, porque, né? Enfim. E depois, bom, a gente pode incluir nas aulas, com o passar do tempo, movimentações técnicas para elevações de perna, para chutes, para giros, mas nesse momento inicial não é isso que acontece, né? A gente está passando uma aula de uma estrutura de aula mesmo, que para iniciação na perna de pau. E eu dividi ela mesmo nesse momento que é o despertar, que a gente vai se despertando, né? O nosso ser para estar presente nessa aula. Aí tem o outro momento, que é o momento de se despertar na perna de pau, porque você vai trazer tudo que você viveu de pedestre, né? Que é esse acordar do abdômen, dos pés, da organização corporal, mas agora nesse apoio que te oferece instabilidade. Aí tem os movimentos, né? Que são as partes mais técnicas, né? Que é o agachamento, a descida de joelhos que a gente vai fazer agora. E a chegada de você como perna de pau, que é anterior a isso. Esse exercício do 8-8-4-4-2-2-1-1-1-1, ele é a sua chegada. Ali você chega. Eu sempre passo ele, ou um zip-zap roll, ou qualquer um que traga essa energia de presença, no momento em que a galera sobe na perna de pau. Porque quem dá aula de perna de pau sente, né? Você começa a aula, aí tá lá todo mundo unindo. Aí você fala, gente, agora vamos pôr as pernas de pau. Aí parece que a aula recomeça, na verdade. Porque acaba sendo um momento que a pessoa fala, e aí, você vê aquela mensagem, aquele negócio do grupo, não sei o que, às vezes tem alguém que vai mexer no seu... Enfim, acontece de cada coisa, né? Então a gente tem que retomar esse momento de conexão consigo mesmo, de concentração e de conexão com um grupo, para você conseguir fazer um trabalho mais efetivo. Bom, feito tudo isso, a gente vai para como é que desce da perna de pau, como é que desce. Então, aqui a gente vai, não precisa de um suporte no chão, a gente vai pôr aqui porque senão a nossa vizinha de baixo vai dar um mortal costas de susto, né? A gente vai pôr umas almofadinhas aqui. Dependendo da sua estrutura, você pode colocar um EVA, essas coisas, mas, gente, é tudo meramente psicológico, se você estiver de joelheiras. A gente trabalha só com joelheiras, gente. Dá uma aflição de ver joelhos expostos na perna de pau, porque a gente tem essa pesquisa acrobática e a gente acha que não vale o risco. E eu acho também que existem outras pernas de pau com outras possibilidades, mas a gente não usa elas, a gente não se aprofundou nelas para conseguir dizer se a gente se daria bem e se a nossa técnica se aplicaria de uma forma segura. Então, por via das dúvidas, a gente prefere utilizar sempre as joelheiras, porque também existe, e a gente gosta muito de usar essas também que tem casquilho, porque ela tem a composição com a espuma mais o casquilho. E esses casquilhos, eles são de joelheiras de skate, de downhill, e elas são feitas para que eles caiam e deslizem. Então isso faz com que a gente mude o vetor do movimento para a gente não impactar direto no chão, e sim a gente gerar um vetor com ele para a gente poder deslizar por ele e dissipar essa energia. Boa. Eu ia falar um negócio agora. Tem essas pernas de pau que elas têm uma espécie de um freio aqui, que quando você desce, né, eu não sei como que é, gente, eu não sei mesmo, né, mas não sei se, eu imagino que seja uma descida de joelho, só que esse freio chega antes no chão, você fazendo a técnica bem feita, o seu joelho está protegido. Então eu vou colocar aqui as almofadas para mostrar como é que a gente orienta, ainda naquele trio, gente, o trio não se perde nunca, a descida na perna de pau. Será que dá pra gente fazer assim? Dá. Eu não sei se dá pra filmar. Dá pra ver. Dá pra ver. Só pra gente não matar a vizinha mais pra cá. Melhor? Tá ótimo. A gente pede pra dupla apoiar a pessoa na mão, assim, ó. Dá pra... Aqui a mão.
Acho que tem que trazer a câmera mais pra cá. Vou trazer a câmera mais pra lá, gente. Só um minutinho. É lá onde ela tá. Aqui. Ó, pra apoiar assim na mão e aqui no antebraço, né? Pra acompanhar a descida dessa pessoa durante todo o momento, né? E aí, o que a gente costuma fazer? A gente pede pra pessoa não descer de cara, pra primeiro ela fazer um agachamento. Então, eu sempre peço assim, ó, faz o seu melhor agachamento. Faz o seu melhor agachamento. Só o agachamento. Isso. Tô apoiando, voltou. Boa. Se o agachamento ainda não desce o suficiente para a pessoa fazer a descida de joelho, eu peço para a pessoa repetir umas 2, 3 vezes, que é isso, ó. É muito pouco agachamento para a descida funcionar com segurança, né? Senão quem está acompanhando vai ter que brecar a pessoa completamente. Eu peço para brecar um pouquinho, mas não completamente, porque é importante você já tendo essa sensação da descida. Descer? Agora a gente vai descer propriamente. Então quem tá de anjo, né, vai ter um desse lado, outro do outro lado, vai acompanhar a descida da pessoa. Posso ir? Pode. Agachou, passo 1. Desequilibrou pra frente, passo 2. Peraí, deixa eu ver se tá aqui. Deu pra ver. Chegou com vida, seguro. E agora o Gui vai falar todos o checklist importante para fazer essa descida com segurança, né? Acho que do abdômen, essas coisas ali, dos sustos que a gente toma. Isso. Quando a gente vai fazer a descida, a ideia é que a gente se projete empurrando o corpo para frente e a gente tem que fazer essa posição aqui, ó, do corpo, o tronco um pouquinho para trás. Ele não é totalmente para trás e nem não pode sobrar para frente, porque a ideia é que a gente chegue de joelho e deslize. Quanto mais você conseguir deslizar, melhor vai ser e menos impacto você toma de volta. Para você não vir para frente e bater a mão no chão ou o rosto. E nem muito para trás, para você relaxar o abdômen e tomar esse impacto nas suas costas, na sua lombar. Então, se a gente chega com o abdômen firme e se propulsiona mais para frente, nessa diagonal, isso faz com que a gente deslize melhor e tenha mais tranquilidade. Uma coisa que é bem importante é levantar os dedos do pé quando a gente vai fazer essa movimentação. A gente mantém o apoio dos metatarsos, que são esses ossinhos aqui do pé, mas a gente faz uma forcinha de levantar os dedos. Isso é porque nem todas as pernas de pau têm essa porcentagem de placa a mais do pé. Tá vendo aqui no meu pé? Tem um cantinho a mais, ele é de propósito, ele é para isso, para não bater a ponta do meu pé no chão. E isso faz com que se a gente levanta os dedinhos do pé, faz a gente não receber esse impacto no pé. Porque quando a gente está fazendo a descida de joelho, primeiro encosta a ponta do pé e depois encosta o joelho. Então, se a gente precisa prevenir essa parte. Uhum. Depois desse momento, a gente vai fazer essa mesma vivência com todas as pessoas da dupla, do trio, gente. Então, todo mundo vai passar por isso. Aí, depende do tamanho da sua aula, você vai fazer aquela conta, né, de aquecimento, chegada, todo mundo, divide por 3 para todos os do trio viverem a experiência desse primeiro contato com a perna de pau. E tem que sobrar tempo para você fazer um desaquecimento também, né? Como a gente trabalha muito essa dobra, que é assim na passada, né, a gente gosta de fazer bastante exercícios que trabalhem esse recolocar. Aula show, obrigada, Gilberto. Esse recolocar aqui da cabeça do fêmur no lugar, porque às vezes você fica meio fechadinho assim, ó. Até no dia a dia da gente, a gente fica meio fechadinho, então a gente trabalha pra ficar assim bem retinho. Um exercício que eu gosto é esse de ficar, se você tá andando na rua, você usa a joelheira de apoio no joelho que tá no chão. Deixa eu fazer pra cá. E eu vou fazendo uma almofadinha, ó, pra não doer meu joelho. Apoia aqui, o pé é assim mesmo, aqui pode ser a joelheira, né, gente? Aqui fazendo esse quadradinho, né? Não é uma questão de flexibilidade, eu não quero descer aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. Posso até usar uma perna de pau de apoio, dependendo de como é a turma, né? A perna de pau de apoio, pra me empurrar pra cima. Ao mesmo tempo que eu faço esse vetor pra cima, usando esse empurrar da perna sem tirar o joelho, eu roto pra fora aqui, a perna do bumbum, e trago essa partezinha levemente pra frente. Não é virilha, é aqui, ó. Como se eu quisesse empurrar com a cabeça do fêmur, né? Empurrar com a cabeça do fêmur aqui. Vai dar uma alongada de quadríceps também, principalmente conforme for o corpo da pessoa, no meu dá bastante, né? E mantém essa estrutura dos rotadores externos. E aqui é a perna de pau. Ó, tá aqui a perna de pau, não aparece, né? A perna de pau
é ótima para dar essa direção de manter, para manter esse vetor para cima. A gente faz esse e a gente faz um outro que é muito importante, que é de bater os pezinhos. Muitos aprendizados. Ah, na tora, meu, a maioria da gente... Eu tô vendo a mensagem do Gilberto que falou que aprendeu na tora. Meu, é assim, né? Eu queria muito ter feito bastante aula, mas eu ainda, perto do Gui, ainda consegui, assim, tinha acabado de aprender a andar de perna de pau, consegui fazer aula com pessoas que eu admirava muito, ele, o Levi, né, ele próprio, né, o Levi Orion aqui em São Paulo, e a gente deu uma sorte que veio uma moça de uma companhia de perna de pau aqui pra São Paulo, a gente estudou com ela. Vamos, você mostra o exercício de bater o pé? Eu tô com medo de acabar, gente, eu nunca fiz uma live, eu tenho medo de que acabe assim, ó. Aí, tem um exercício bem importante, gente, que como a gente faz bastante força com a ponta do pé, empurrando isso, a gente faz esse exercício que é o contrário, para ganhar força nesse tibial, para a gente equilibrar essa musculatura, né? Quando ela está desequilibrada, a gente geralmente tem dor ou pode ter alguma outra problemática maior. Então funciona assim, a ideia é que as pessoas sentadas com o joelho delas mantenham 90 graus, ele faça, a pessoa vai levantar os dedos do pé, vai levantar o pé dela o mais alto que der e bater o pé fazendo o máximo de barulho possível. E ela vai se manter fazendo isso por 30 segundos. Conforme as pessoas vão ganhando mais resistência, a gente pode aumentar um pouquinho. Mas é bacana que a gente não ultrapasse em 1 minuto nisso. Com ela, porque são musculaturas que não são musculaturas que têm um outro papel. Então acho que esse tempo já é o suficiente para poder trabalhar o que a gente precisa. Quando a gente trabalha isso de bater, a gente tem que se atentar bastante ao som que isso gera, a amplitude e o quanto a pessoa consegue movimentar essa parte sem ter que usar o corpo inteiro dela para fazer isso. Tá bom? E a gente vai fazendo, e eu acho que já está chegando perto dos 30 segundos, porque aí a perna da pessoa vai começando a dar uma espalhada e a canela vai queimando, e você vai sentindo que a amplitude de movimento e o som que ela faz já não conseguem ser equivalentes nos dois. Acaba sendo um ou outro. Isso vai diminuindo e vai sendo super cansativo. A gente faz isso em mais ou menos 2 séries ou 3 séries, para que as pessoas saiam da aula de perna de pau num equilíbrio muscular um pouco maior. Porque como ela teve uma solicitação grande dessa outra musculatura, é uma musculatura antagonista que a gente trabalhou agora, a gente precisa dar esse equilíbrio para ela, porque senão a gente vai deixar ela indo para casa com toda essa tensão acumulada e deixando para que ela resolva isso sozinha. Gente, eu não sei quanto tempo falta para acabar a live. A gente fez aqui essa estrutura de aula, né? Lógico que todo mundo pode complementar conforme sua criatividade. Aliás, essa aula é fruto da nossa criatividade, essa estrutura, né? Uhum. E eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu não sei como é que acaba a live. Se ela acabar de repente, vocês podem ir lá na Trupe Baião de 2 e perguntar diretamente pra gente. Queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa. Enquanto qualquer pessoa esteja digitando, eu vou falar aqui do Manifesta Arte em Rede, que é esse Instagram que a gente tá. Ah, Gilberto, muito grata pela presença. O Manifesta Arte em Rede, ele é um coletivo artístico, né, de pessoas que estão buscando ampliar os direitos básicos por meio do compartilhamento de um chapéu online, né? E esse chapéu online, 80% do arrecadado vai ser distribuído em instituições que estão oferecendo apoio a quem mais está precisando nesse momento de pandemia, de quarentena. Então, dentro desse projeto que a gente está aqui compartilhando a nossa aula, o nosso jeito de ensinar a perna de pau, de iniciar uma pessoa na perna de pau, porque dependendo do objetivo, né, aí muda muito. A gente está em, sabe, vários módulos de oficina específicos, né? Sim. Obrigado por essa fala, Gilmar. Gilberto. Gilberto. Opa, foi mal. Eu peguei outro celular para poder ver melhor e estou enxergando mal igual. Pelas técnicas, obrigado. Eu aprendi um pouco desse jeito que você falou também. Muitas coisas foram por esse caminho, né? De colocar a perna e vai. Depois disso, que eu fui aprendendo um pouco desse jeito, aprendendo um pouco com algumas pessoas que falavam algumas outras coisas, era muito legal. Mas isso me fez entender esses caminhos que eu fiz e depois tentar trazer isso para as pessoas.
é bem importante porque quando a gente aprende a coisa na raça, a gente desenvolve muitas coisas através do nosso corpo e das nossas vivências. Então é muito importante a gente trazer para as outras pessoas para que isso possa se multiplicar mais e se aperfeiçoar cada vez mais, né? Gente, muito grata pela presença, tá dizendo que vai acabar agora.